Oi, gente, tudo bem? A série de entrevistas do Diário do Rio com candidatos às eleições desse ano recebe hoje Rafaela Albergaria, candidata pelo PCdoB, candidata a vereadora, né? Rafaela tem uma história, uma militância no Observatório dos Trens, mas também tem outras pautas, outras bandeiras que nós vamos abordar aqui hoje na entrevista. Tudo bem, Rafaela? Tudo bem, Luciana? Obrigada pelo convite. Muito importante, né, estar aqui fazendo esse debate sobre política para a cidade. Essas eleições elas são muito determinantes porque as pessoas vivem na cidade e vivenciam as desigualdades, as dificuldades, a falta de acesso na cidade. Então, é muito importante a gente poder estar aqui debatendo política e disputando, né, quais são os projetos que estão colocados para a cidade do Rio de Janeiro, que é essa cidade que as pessoas amam, uma cidade que é marco cultural nacional, isso é exportado internacionalmente como um polo cultural brasileiro, mas que também é uma cidade muito desigual e que pensar nessa cidade atravessada por dimensões de equidade, uma cidade que enfrente as desigualdades, passa por disputar políticas públicas que garantam vida, que garantam bem viver para a população. Rafaela, eu vou começar falando dos trens, né? Você tem uma militância no Observatório dos Trens. Eu queria te perguntar o que uma vereadora, numa eventual eleição, você sendo eleita, o que um vereador pode fazer para melhorar o serviço dos trens, porque tem a Supervia, que é estadual, é uma coisa mais corta as cidades, enfim, tem essa questão aí interestadual. O que um vereador na cidade do Rio pode fazer para melhorar esse serviço que precisa ser melhorado, porque o trabalhador todo dia pega trem e sofre, e sabe que não é bom o serviço. Tá. Primeiro colocar, né, que primeiro o transporte ferroviário, ele é o principal modal da região metropolitana do Rio de Janeiro, o principal modal, o principal meio de transporte do estado, porque ele é o único a atravessar 12 municípios da região metropolitana do Rio. E tem um deslocamento pendular diário de mais de 2 milhões de pessoas que saem da Baixada Fluminense, que saem da zona norte, da zona oeste, da cidade do Rio, em busca de oportunidade e desembarca na Central do Brasil. O trem ele tem essa relevância, né, para a cidade, principalmente porque das 104 estações, mais de 56 estações dos trens estão na cidade do Rio de Janeiro. Essas estações, a arquitetura ferroviária, ela produz uma série de dimensões que são dimensões que estão diretamente vinculadas ao direito de ir e vir da população, que estão vinculadas ao acesso. Então, aonde tem infraestrutura ferroviária, geralmente os bairros, os municípios são cortados por ela, tem uma relação ali de acesso. As pessoas têm que atravessar, às vezes, estações para poder passar para o outro lado do bairro. Essas estações, elas organizam a dinâmica de vida do entorno. Então, geralmente, os bairros, os territórios são atravessados pela linha ferroviária. De um lado é residencial, do outro lado é comercial. Então, tem uma série de realidades do espaço urbano que são conformadas por essa arquitetura. E pensar numa cidade acessível, né, passa por pensar em transporte de massa. Quando a gente pergunta para as pessoas o que melhoraria a vida delas, né? A maioria delas vão dizer que há uma estação de metrô, a ampliação do trem, porque é isso, o transporte metro ferroviário, transporte sobre trilho, é a possibilidade de transporte eficiente, não tem engarrafamento nos trens. Na verdade, os trens do metrô são movidos a eletricidade, a maioria deles. Então, isso é fundamental, inclusive, para a gente emitir menos poluentes na camada de ozônio e, mais do que isso, para adoecer menos a população. Os territórios de periferia e favela são territórios onde tem uma infraestrutura massivamente rodoviária. As pessoas que se deslocam de 2 a 3 horas por dia, que é uma média ali de deslocamento das pessoas mais pobres que vivem nesses territórios, são tidos como territórios dormitórios, elas se deslocam mais pelo ônibus e elas adoecem mais. A gente tem visto cada vez mais pessoas mais jovens que são acometidas por doenças graves, câncer, são acometidas por asma, descobrem, né, uma doença respiratória depois de velho, falam, eu nunca tive isso quando eu era mais nova, agora que eu tô mais velha que eu tenho asma, bronquite, porque na verdade a poluição ela vai nos envenenando e vai retirando o tempo de vida. Então, pensar na cidade do Rio como uma cidade eficiente passa por ampliar os trilhos. É importante dizer, Felipe, que o Rio ele já foi, até a década de 60, o território com maior infraestrutura de transporte no mundo. E esse transporte era transporte sobre trilho. Mas tem uma demanda, inclusive, de controle do deslocamento da população
controle de deslocamento, principalmente de pessoas negras no pós-abolição, que desmonta o transporte ferroviário para impedir o deslocamento das pessoas. Então, a cidade do Rio, pensando principalmente nas categorias que são mais impactadas, né? A gente vive numa sociedade que a forma como a gente se desloca pela cidade, ela está diretamente conectada com as violências que determinados grupos sofrem. Mulheres, elas são muito impactadas por violências coletivas e grande parte delas acontecem no transporte público. Quando a gente pensa no transporte ferroviário, a falta de iluminação no entorno das estações é comprovadamente, a partir de pesquisas, um elemento que vulnerabiliza ainda mais as mulheres de circularem pelos espaços. Para pessoas PCDs, a falta de acessibilidade nas estações, a gente tem 104 estações da Supervia. Só 6 estações têm algum tipo de acessibilidade. Isso significa que a maioria desses territórios são atravessados por essa infraestrutura ferroviária que depende de uma passarela, de uma passagem de nível para fazer a ligação entre um lado e outro dos territórios, produzem demandas de interdição de deslocamento para as pessoas PCDs. Pensar, né, em requalificação do entorno da Supervia, das estações da Supervia, é fundamental para a gente pensar em segurança cidadã. Pensar em acessibilidade para essas estações, isso pode ser feito pelo município, é pensar em direito à cidade para as pessoas que precisam, né? Eu perdi uma prima em 2017, a Joana, que estava indo para a faculdade e que foi, quando entrar no trem, presa pelo trem, arrastada por mais de 20 metros, arremessada num vão do trem à plataforma que tinha mais de 50 centímetros. E uma coisa que me move muito é a certeza de que, se houvesse acessibilidade, se uma pessoa PCD, independente qual que é a demanda, quando tivesse a segurança de embarcar no trem da Supervia, a Joana estaria viva, né? Então, entender que produzir cidades acessíveis é produzir dignidade para a população é fundamental para como a gente pensa e planeja a cidade. Além de tudo, a gente tem uma prefeitura que criou a Secretaria de Integração Metropolitana, entendendo que é isso. O Rio de Janeiro, ela a metrópole tem uma relação muito central para os territórios, para os demais. A capital, né, ela tem uma relação muito central para os demais municípios que estão no entorno da cidade, que compõem a região metropolitana. Tá fazendo muito barulho? Está ouvindo, não? Então, conseguir investir, né, na requalificação dessas estações, conseguir investir em consórcios intermunicipais para retomar e ampliar a malha ferroviária é uma possibilidade de fazer do Rio de Janeiro uma cidade eficiente, uma cidade sustentável. Você pensa, 40% hoje das emissões de poluentes são na conta do transporte rodoviário. Um ônibus, ele vai transportar no máximo, né, 150 pessoas dentro de parâmetros enfim, parâmetros de regularidade, né? A gente sabe que colocam 200, 300 pessoas dentro do ônibus, mas uma situação completamente insegura, completamente irregular, que coloca a vida dessas pessoas em risco concretamente. Uma viagem de trem ou uma viagem de metrô tem capacidade de transportar 1.800 pessoas. Então, o transporte de massa, ele precisa ser pensado para o desenvolvimento da capital do Rio de Janeiro, né? A gente tem um governo federal que assumiu o compromisso de aprofundar cidades eficientes, e parte disso está em implementação de transporte de massa. Onde chega transporte, chega oportunidade. E a gente tem um exemplo concreto na cidade do Rio de Janeiro, que é o bairro da Tijuca. 4 estações de metrô fizeram que a Tijuca ela fosse intensificada, com oportunidades de trabalho, de economia, girasse a economia naquele espaço, naquele território. Inclusive, isso se reproduz na especulação imobiliária. Hoje, a especulação imobiliária na Tijuca equivale, às vezes até supera a especulação imobiliária em Copacabana, né? Que por muito tempo foi um dos territórios com o maior custo, né, de metro quadrado. Então, você entender que onde chega transporte, chega oportunidade, que a possibilidade, inclusive, de reduzir o deslocamento das pessoas, porque a gente tem 2 milhões de pessoas que se deslocam para a cidade do Rio
para trabalhar no setor de serviços. As pessoas poderiam trabalhar perto das suas casas. Isso teria um impacto positivo na saúde delas, né? Porque a gente adoece com as longas viagens no transporte. A gente perde, o Rio de Janeiro é a quarta cidade com pior indicador de mobilidade do mundo, né? Uma pessoa que perde 2 horas por dia no transporte, perde um mês por ano no transporte. Isso tem uma repercussão na saúde física, né? Problema de coluna, problema varizes, uma série de outros problemas, de problema nos rins, né? Pelo tempo que você espera, que você segura para ir ao banheiro, porque você tem uma viagem de 3 horas adentro. E tem para as mulheres, para a população LGBT, para as pessoas PCDs, tem uma profundidade ainda de mais violência, e para pessoas da população negra também, principalmente para os jovens negros. As mulheres sofrem, grande parte das violações que sofrem no transporte público, importunação, estupro. As pessoas PCDs não têm a possibilidade de acessar direito à cidade, de ir para um posto de saúde, de fazer uma consulta, de procurar emprego, por causa de um transporte que não tem acessibilidade. A população LGBTQIA+, ela sofre grande parte da violência tentando se deslocar pela cidade. Então, está marcado no corpo dela a marca da violência, que faz ela sofrer violência dentro desses espaços de ônibus, de metrô, nas ruas. E a população negra, a gente vive na cidade que todo verão carioca prende de 30 a 45 adolescentes negros por dia. Eu participei de uma pesquisa no SESEC em 2019 que fez esse mapeamento, né? Quando a gente foi olhar para a situação de adolescentes que estavam internados provisoriamente, veio essa realidade dessa operação que no Verão Carioca se prende de 30 a 45 adolescentes a partir da Guarda Municipal e da Polícia Militar, que faz cercamentos em pontos da cidade do Rio de Janeiro, na rodoviária Novo Rio, na Central do Brasil, que enche micro-ônibus e levam adolescentes para a Delegacia da Criança e Adolescente, oferece denúncias de que supostamente esses adolescentes cometeriam arrastão na orla pela falta de dinheiro ou de identidade, levam esses meninos para o Ministério Público. Quando a gente perguntava para a defensora o que o juiz fazia, ela dizia interna, porque aqui funciona a lógica do susto, interna para não fazer de novo. Não fazer de novo o quê? Sair de um território periférico, ocupando e habitando um corpo negro, e tentar usufruir de lazer na orla carioca. Então, entender que tem uma dimensão, que a mobilidade, ela é sobre direito à cidade, é sobre liberdade, é sobre direito, e disputar na cidade do Rio um mandato que fale, que enfrente a máfia do transporte. É importante dizer que ter uma agenda que fale sobre transporte seguro, acessível, público, gratuito, é desidratar as milícias que têm o transporte como principal transação comercial, que possibilita, inclusive, complexificar seus negócios. É falar sobre dignidade, sobre direito para a população. E há muita possibilidade de fazer isso. Há a possibilidade de requalificar as estações, de discutir, implementar um consórcio intermunicipal para tomar a Supervia e recolocá-la nos trilhos, porque o caminho para desenvolvimento passa por transporte de massa, passa por garantir infraestrutura, né, de deslocamento, sinalização sonora, piso tátil, iluminação pública no entorno dessas estações. Isso é fundamental para isso são coisas possíveis que os vereadores, que essa próxima Câmara de Vereador vai ter que se desdobrar. Boa. E o Rio tem a questão de uns 10 anos, 15 anos para cá, que é o BRT, né? Que está estabelecido aí, a prefeitura, quem tiver na prefeitura ou na Câmara vai ter que lidar com isso, vai ter que trabalhar para que isso melhore também. De uns tempos para cá melhorou um pouco em relação ao que estava antes, mas ainda está longe do seu ideal. E o que você acha que o BRT pode melhorar também para em relação a todas essas questões que você falou que tem a ver com o trem, o direito da cidade, a saúde das pessoas, o trabalhador que passa muito tempo ali. Como é que você analisa o BRT também desse ponto de vista de alguém que estuda o transporte público e o direito da cidade? Eu acho que, na verdade, né, a conclusão da obra da Transbrasil, ela é importante, né, para escoar uma parte da população que não tinha acesso aos
que ficava muito tempo, tinha que fazer uma série de integrações, então o BRT resolve uma parte do deslocamento da cidade, mas a gente precisa melhorar muito mais com horários, os horários. A gente vê que o BRT, ainda nos horários de pico, eles transportam as pessoas de forma completamente indigna e insegura também. É super lotado, tem uma demanda de deslocamento massivo, então tem uma demanda de como é que a gente regula melhor, como é que a gente amplia os horários. Tem algo positivo que a gente precisa sinalizar, que o BRT ele começou a circular 24 horas por dia. E só é possível porque o BRT é operado por uma empresa pública. Acho que isso dá uma sinalização para a gente sobre a importância do transporte, que é isso, né? Para tudo na vida a gente se desloca. A gente se desloca para procurar emprego, a gente se desloca para chegar no emprego, a gente se desloca para poder acessar saúde, educação, lazer, cultura. Então, se o transporte ele é algo que media o acesso a todos os outros direitos sociais e todas as outras políticas públicas, ele precisa ser entendido como direito, não pode ser entendido como mercadoria, né? Acho que a experiência do BRT ela é positiva e exitosa em partes pela relação que ela tem, como ela demonstra a importância do transporte ser entendido como um direito, ser operacionalizado pelo Estado, porque no Rio de Janeiro é essa capital onde o transporte ele é em suma organizado e tem uma relação muito profunda de grupos, de máfias que organizam o transporte, porque controlar o deslocamento das pessoas é sobre ter muito poder. A gente tem, né, acho que tem que falar sobre a incapacidade. E eu não acho que seja incapacidade, eu acho que, na verdade, acho que vou usar outra palavra, sobre a falta de intencionalidade de construir o BRT integrado aos outros modais. Não faz sentido, né, se você precisa, para terminar o seu deslocamento, acessar outro modal, né, porque o BRT ele não vai fazer todas as ligações e não vai acompanhar os fluxos de deslocamentos da população. Na verdade, o Rio de Janeiro é esse lugar onde os transportes, cada meio de transporte, cada modal diferente, o trem, o metrô, a barca, o ônibus, o BRT, o VLT, eles competem entre si e eles não se integram, né? Então, como é que pensar a integração entre modal? E acho que o BRT, por ter sido a última obra entregue, deveria ter pensado isso, deveria ter pensado pontos de integração com os outros modais. Não faz sentido você estar pegando o ônibus, você ter que pagar 2 passagens para se transportar de ônibus, né? Não faz sentido você está no mesmo percurso, você tem que pagar a passagem do BRT, pagar a passagem de um ônibus e às vezes pagar uma passagem do metrô. Então deveria ter pensado a integração, e esse é o grande desafio que a gente tem, porque na verdade a gente tem o transporte mais caro do país, né? Hoje um trabalhador que está desempregado, ele tem que ter no mínimo 17,10 no bolso para distribuir currículo. Isso voltou a ampliar o número de pessoas que estão em situação de rua parcial, que tem casa, mas não consegue voltar para casa todo dia por causa do preço da passagem. Um trabalhador que está na formalidade, ele só pode ter comprometido até 6% da sua renda com o transporte. A média salarial do trabalhador fluminense é pouco mais de um salário mínimo. Isso dá um bilhete único no valor de 1,50 para o trabalhador que está na formalidade. O trabalhador que está na informalidade vai gastar, no mínimo, R$ 10 de deslocamento por percurso, 17,10 por dia, se a gente considerar o bilhete único, é 8,55. Vai gastar, no mínimo, 8,55 por percurso. Isso é mais de 20% de um salário mínimo. Então, tem uma relação profundamente desigual. Quem tem menos no transporte, paga muito mais com o transporte. Isso impacta diretamente na vida dessas pessoas. Se a gente considerar o bilhete único, é no mínimo R$ 450 por mês. Se a gente considerar que essa pessoa não tem bilhete único, vai ser para mais de R$ 750 por mês, porque ele tem que pegar 2 modais para completar seu percurso. Então, o BRT ele deveria ter pensado e priorizado a integração com outros modais de transporte para promover o direito à cidade da população. Não pode, né, um trabalhador ter que pagar R$ 4,50 no BRT e depois, quando vai pegar outro ônibus, tem que pagar mais R$ 4,50, né? Não pode um trabalhador pagar R$ 4,50 no BRT e ter que pagar R$ 7,50 no metrô ou no trem. Então, pensar, inclusive, nessa relação, isso fala, inclusive, da importância do primeiro ponto que você aponta, né? Qual que é a possibilidade do vereador, da Câmara de Vereadores, poder incidir sobre as relações de desigualdade e interdição na cidade. É pensar
a necessidade de construção, ajudar na articulação da construção de um ente metropolitano, que é fundamental para conseguir fazer essas integrações entre os modais diferentes, né? Para possibilitar o direito à cidade da população. Sim, você falou do alto preço do metrô, né? O metrô no Rio é muito caro e o serviço não entrega nem um pouco do que deveria, né? São duas linhas, uma que vai, outra que volta. Comparado com outras cidades que cobram menos, você tem muito mais possibilidades, São Paulo, por exemplo. Como é que você observa o metrô do Rio? O que você acha que precisa ser feito para que também se torne um serviço melhor para o trabalhador? E embora as pessoas adorem no Rio, por ser tão ruim o serviço, as pessoas gostam do metrô, né? Falam, todo mundo quer morar perto do metrô porque é o menos pior. Mas está longe de ser bom, né? Então, o metrô do Rio tem, inclusive, essa contradição, né? É um serviço do Estado, mas que só está dentro da cidade do Rio de Janeiro. Então, tem essa contradição colocada, a importância, inclusive, do Executivo Estadual, da Câmara Municipal, pensar e trabalhar mais sobre essa realidade. Pensar, inclusive, que é isso, a gente tem um metrô que é muito restrito na sua extensão e que é muito caro. E é muito caro porque a última informação, os últimos dados sobre transparência que o Metrô Rio deu para a agência reguladora de transporte, que está lá publicado no site da Getransp, foi de 2022 e eles apresentam que para ter equilíbrio financeiro do contrato, eles deveriam ter feito 14 milhões de viagens por mês. Eles fizeram um total de 11 milhões de viagens. E eles falam que isso dá uma receita de 1.200.000. E aí eles apresentam uma outra conta que é do custo operacional. Eles falam que eles têm um gasto de 500 mil reais mês com a operação do metrô. E mesmo assim, mesmo eles tendo uma receita superior aos gastos, eles dizem que eles estão em déficit fiscal porque eles não conseguiram atender as 14 milhões de viagens. Então, o que você percebe é que tem uma expectativa de lucro de no mínimo 200% em relação à operação. É isso que faz o transporte ser tão, né? A gente viu agora, na semana passada, o Metrô Rio desmobilizou o metrô em superfície. Então, os estudantes que são bolsistas, que estudam na Gávea, né, e que tinham aquela integração como fundamental para poder completar seu deslocamento, não tem mais essa possibilidade, né? A gente tem um transporte que aumentou para mais de R$ 7 e um serviço que retrai a sua cobertura sem nenhuma discussão, sem nenhum aviso prévio, inclusive sem nenhuma responsabilização por parte do Estado, do governo do Estado, sobre essa concessão. Então, o que a gente percebe, na verdade, e é uma coisa importante de dizer, a gente fundou o Observatório dos Trens e tem olhado atentamente para essas informações, é que grande parte das pessoas que hoje ocupam cargos de conselheiro na agência reguladora são pessoas que tiveram uma relação muito próxima com as empresas concessionárias e que estão ali para defender os interesses das empresas concessionárias. A população, a maioria, sofre com essas injustiças. A gente acompanhou e fez parte da incidência para montar a CPI dos transportes em 2018, fez uma incidência grande pelo Observatório dos Trens para a montagem da CPI dos Trens em 2022, e o que a gente observa é que, até aquele momento, quando a gente estava participando das discussões, a Getransp não apresentou nenhum dado sobre o impacto da passagem na vida dos trabalhadores, mas eles tinham todos os dados sobre a demanda de investimento, subsídio e lucratividade da empresa concessionária Supervia. Então, a gente percebe na mão de quem está o poder sobre esses espaços. A gente tem feito muitas ações de monitoramento, incentivado denúncias, porque a gente descobriu que só em 2018 2 pessoas foram mortas por semana atropeladas pelo trem, que a maioria dessas mortes elas são escondidas, diferente do que se dizia a agência reguladora, a Secretaria de Transporte, que eles não publicavam os dados, porque a maioria era suicídio. Quando a Joana morreu, a gente começou a fazer uma pesquisa que depois foi publicada com o nome de Não Foi em Vão, Mobilidade, Desigualdade e Segurança nos Trens Metropolitanos do Rio de Janeiro. Quem quiser acessar a pesquisa tem lá no @Observatório dos Trens, dá para baixar no Linktree. A gente descobre que, diferente do que eles diziam, tinha uma diversidade de formas de se morrer e se lesionar nos trens. E que essas mortes elas eram subnotificadas porque tinha uma intervenção direta
das empresas concessionárias para não ser multada nem interromper a operação. Então, o que se percebe é que a lógica do lucro se coloca sobre a vida das pessoas. Então, entender que a gente precisa disputar para um outro modelo de composição da agência reguladora, que a gente precisa disputar pela descontinuidade desses contratos de concessão, que são contratos de mais de 50 anos, que não tem nenhuma avaliação e não se tem a fiscalização, ela não tem regulamentação, não tem fiscalização e não se tem demandas de cumprimento do que está previsto no contrato. Faz qualquer coisa, ameaçam, batem nos trabalhadores da cultura que estão ali se apresentando dentro de um transporte que é um transporte público. As empresas, elas agem como se elas fossem donas mesmo desse transporte, que tem um subsídio gigante do Estado. Inclusive, grande parte das composições são compradas com um recurso direto do Estado, né? E a gente vê essas empresas agindo como máfias, né? Atuando sistematicamente como máfias, e o governo do Estado ele é responsável por esse processo. Então, como é que a Prefeitura do Rio, o município do Rio, não necessariamente tem controle sobre esse serviço, mas inclusive discutir com os outros municípios para falar sobre a necessidade de compor da criação de um ente metropolitano, para pressionar o governo do estado para agir, já que a gente sabe que esse governo ele é completamente omisso, a única política que ele tem para a população mais pobre e trabalhadora é repressão, violência dentro dos territórios de favela, com muita polícia e com muita morte. Mas a gente tem que se unir e a Câmara Municipal ela tem um papel fundamental nesse processo, que é de pressionar o governo do estado para o cumprimento, para a organização desses serviços, de criar espaços de diálogo entre os municípios para poder ter um serviço de qualidade que é fundamental para discutir se a gente vai ter futuro, né? Porque construir o futuro na cidade do Rio de Janeiro passa por aplicar medidas que enfrentem a crise climática e passa centralmente por transportes eficientes. Você falou da integração, né, dos modais, e tem duas frentes, pelo menos, né, que é a integração física, de fato, quando o BRT vai encontrar o trem, e o metrô e a barca, em que ponto da cidade, e a integração também em relação ao gasto, né, que às vezes você passa o Rio Card, você passa duas vezes e paga duas passagens inteiras, você vai pagar a passagem inteira do BRT, a passagem inteira do metrô. Não tem essa integração também nos gastos para o trabalhador que quer se deslocar, ou para a pessoa que quer se deslocar pela cidade também, quer dar um passeio, quer sair da Zona Oeste para a Zona Sul, tem que gastar muito mais do que deveria. Como é que você observa, tem algum estudo, alguma ideia sua de onde esses transportes poderiam se encontrar, em que ponto da cidade, e como é que faz para poder ter essa integração melhor em relação aos gastos? E depois também queria que você falasse da tarifa única, eu sei que é uma bandeira também que Claro. você defende. E aí aproveita o gancho e já. Sim. Felipe, na verdade, tem uma série de estudos que falam sobre integração modal, tem a Leopoldina como ponto central para a integração desses transportes, né? A retomada, a reconstrução da Leopoldina é fundamental para a gente pensar em uma cidade integrada, onde os transportes eles possam ser integrados, se cruzar ali. E a gente vê com muita preocupação, inclusive, o projeto que foi publicado, né, pela Prefeitura do Rio, com apoio e com subsídio, com recurso da União, de repassar um território que não é da União, porque a estação da Leopoldina tem uma parte pequena que é da União, mas a maior parte é da Central Trilhos, que é uma empresa do Estado. Todos os estudos sobre a construção de trem-bala, que vai ligar intermunicipal, interestadual, tem o território da Leopoldina como espaço de integração. E a gente vê que construir mais um centro de convenções é muito importante ter outra cidade do samba, mas não é nesse espaço que esse lugar deveria ter, que a cidade do samba deveria ser construído, porque objetivamente o que vai acontecer comprometer ainda mais o deslocamento ali na Leopoldina, que é um lugar que já é de muita, que tem ali grandes engarrafamentos, né? A gente está falando da construção de um centro de convenção na cidade da Leopoldina, naquele território da Leopoldina, de uma cidade do samba, de PAC, enfim, de VLT, e a gente está desconsiderando a necessidade de pensar uma cidade integrada, né? Pensar uma cidade para as pessoas. Eu tenho certeza que você vai concordar comigo que a cidade do Rio
está longe de ter um centro de convenções como prioridade para melhorar a qualidade de vida da população. A gente sabe que essa não é a grande demanda de melhorar a qualidade de vida da população. E pensar em cidade eficiente, sabe essa ideia de cidade de 15 minutos, você consegue se deslocar para qualquer lugar da cidade em 15 minutos, você consegue ir para uma emergência em 15 minutos, você consegue ir para levar seu filho para a escola em 15 minutos, você consegue ir para o seu trabalho em 15 minutos, precisa ter um plano urbanístico que fale sobre essas dimensões de cidade eficiente, né? E acho que esse projeto ele está longe de ser isso, e é um projeto que uma série de especialistas, que estudiosos da mobilidade, estudiosos do urbanismo, têm confrontado e apresentado os riscos da tomada daquele espaço, que é o espaço propício para promover essa integração e promover essa lógica de uma cidade conectada, de uma cidade que seja mais digna para as pessoas, porque é isso, a gente perder um mês no ano no deslocamento não é aceitável, né? Então, pensar na cidade conectada passa por aquele território e passa em como é que a gente disputa o planejamento da cidade. Porque você pensa, no município, a gente não tem nenhum, nem no município, nem no estado, é importante dizer, a gente não tem nenhum conselho de cidades no município que possa pensar sobre essas construções hostis, que possam discutir sobre os impactos sociais, ambientais das obras urbanísticas que têm sido produzidas na cidade. A gente tem, inclusive, uma desigualdade de priorização de obras que são nessas zonas centrais, na centralidade, centro da cidade, Zona Sul, Barra, e das obras que são alocadas nos territórios periféricos, suburbanos. Então, é muito importante você pensar na ampliação e na estruturação de conselhos de cidade, tanto no âmbito do município, tanto no âmbito do Estado, como é que a gente disputa para a estruturação dessas políticas, como é que a gente disputa para poder decidir sobre as políticas que incidem sobre nossas vidas. Um exemplo que eu sempre falo sobre a importância de integração modal, sobre a importância de distribuição de oportunidades, sobre a importância de aplicar uma agenda de reparação, de perdas e danos, de adaptação climática, é um exemplo da saúde. Se a gente sofre um mal súbito, a gente tem 15 minutos para se atender por um atendimento de urgência. Faz toda a diferença se a emergência, se ela está a 1 hora da sua casa ou se ela está a 5 minutos da sua casa. A diferença é se você vai viver ou se você vai morrer. Então, essa é a forma como, esse é o modelo como a gente tem que pensar o espaço público. A gente tem territórios que vivem numa distância de serviços essenciais, a exemplo de emergência, de oportunidade de trabalho, de saúde, né, como um todo, que são de horas, de muitas horas, de 3 horas, de 4 horas. Quando a gente pensa, por exemplo, em Guaratiba, em Pedra de Guaratiba, quando a gente pensa em vários outros territórios, estão muito distantes das oportunidades. E conseguir casar uma agenda de mitigação climática que passa por dois eixos centrais. Como é que a gente produz, investe na produção de energia limpa, energia solar, como é que a gente mobiliza uma indústria verde para o Rio de Janeiro, que é possibilidade, inclusive, de ampliar a arrecadação, de melhorar a condição de vida da população, de criar novos postos de trabalho e emprego. Então, descarbonização, que tem relação com reduzir as emissões de carbono nas cidades. Essas duas agendas precisam estar casadas com uma agenda de adaptação. Os territórios periféricos, que são territórios negros, que são territórios de trabalhadores, são territórios pobres, são os territórios que mais sofrem com a desigualdade. Quando tem enchente, são os territórios que vão ser mais atingidos. Quando tem chuvas intensas, são os territórios que vão viver desabamentos massivos. Tem um exemplo disso que é muito ilustrativo. 2010, quando teve aquelas chuvas, né, mais de uma semana de chuvas intensas, que o Morro do Bumba, em Niterói, sofreu muito, e os Prazeres sofreu muito. Prazeres, 32 pessoas foram mortas. Várias famílias ficaram desabrigadas, tiveram suas casas, despencaram a encosta, tiveram suas casas destruídas. Santa Teresa é toda morro, né? Toda composta por morro.
nenhum castelo de Santa Teresa veio abaixo. Só tiveram desabamentos nos territórios de periferia, nas casas mais humildes. Isso é sobre infraestrutura urbanística, sobre aonde se prioriza garantir infraestrutura urbanística. Então, pensar nessa dimensão de como é que a gente associa a mitigação, as infraestruturas estão sendo produzidas com medidas de perdas e danos, com investimento para contenção de encostas, com investimento para escoar as águas nos dias que chovem mais. Então, isso é fundamental para como a gente pensa dignidade para a população como um todo, como é que a gente valoriza a vida e tem a vida como centro do debate. A nossa campanha, ela fala sobre isso, sabe, Felipe? Falar sobre direito à cidade é falar sobre a vida das pessoas, falar sobre a liberdade, sobre o direito de ir e vir. Ninguém existe sem se deslocar, e a pandemia mostrou isso para nós. Ninguém consegue viver sem se deslocar. Se você não pode se deslocar, você depende de que alguém se desloque para te manter vivo. A gente viu que na pandemia, para uma parcela poder se proteger em casa, teve uma massa que tinha cor, que tinha território, que tinha classe, que teve que escolher entre morrer de fome e morrer de Covid, que teve que se deslocar para manter os outros em casa seguro. Então, tem uma dimensão de colocar o bem viver como norte dessa campanha, que está associado ao direito à cidade, que é falar sobre política de vida, como é que a gente pensa uma cidade que seja uma cidade que priorize a vida, que priorize planejamento para garantir a vida da maioria, para garantir condições dignas de existência, para garantir acesso à oportunidade, para distribuir acesso à oportunidade. Você falou sobre o tarifa zero, né? Sobre a tarifa zero. Você quer perguntar ou posso emendar? Não, a ideia era se emendar já, porque como está falando de integração, de cartão que serve para tudo, tarifa zero também é uma coisa que tem a ver com essa integração para as pessoas usarem os transportes melhor, né? Primeiro dizer que tarifa zero hoje ela é uma realidade, né? Existem no Brasil. O Brasil é o país que mais tem cidades que implementaram tarifa zero. São 114 cidades que implementaram tarifa zero. Isso muda a vida das pessoas, né? A gente tem Formosa de Goiás, que é um município governado pelo PL, que a empresa concessionária, um município de médio porte, 120 mil habitantes, a empresa abandonou a concessão porque não alcançava a expectativa de lucro. Então, eles arrecadavam só com viagens, a empresa fazia 9 mil viagens por dia. Eles, num preço de R$ 3,45 a passagem. Eles arrecadavam por mês, considerando 26 dias úteis, tirando, né, os demais dias para poder balancear os finais de semana, a empresa arrecadava 984 mil por mês com esse deslocamento. Eram 5 ônibus que faziam todo o deslocamento dentro da cidade. Quando eles entregam a concessão, porque eles não alcançam os patamares de lucro que era pretendido, quando eles entregam a concessão, a prefeitura ela se organiza para cobrar passagem, mesmo valor, R$ 3,45, fazer as 9 mil viagens, eles aumentam um pouco a frota de ônibus que ia fazer esse serviço, começam a operacionalizar, eles fazem de forma cogestionada, então a prefeitura ela passa até a gestão do transporte, ela define o intervalo, os horários do ônibus, ela define quais são os trajetos, e ela começa a cobrar passagem. No primeiro mês, elas percebem, e muito a partir da provocação da secretária de Assistência Social, a assistência social ela já tem como medida, né, como entendimento, por mais que não seja oficial, seja por meio oficioso, já tem uma organização no serviço de assistência social, principalmente da atenção especial, nos CREAS, que tem o entendimento de que para os usuários continuarem sendo atendidos, eles precisam ter a passagem. Então, por exemplo, meninos que estão prestando medida de socioeducação, tem a passagem para eles garantirem que eles possam prestar o serviço está previsto. Idosos, né, que estão em situação de vulnerabilidade. Ele tem um entendimento de ter passagem para dar continuidade ao atendimento. Pessoas PCDs. Então, já tem mulheres que sofreram violência, então já tem essa compreensão. Então, com essa intervenção da secretária de Assistência Social, que no caso é a mulher do prefeito, depois de um mês cobrando passagem lá em Formosa de Goiás, eles começam a perceber que é mais custoso. Não estou falando que é mais caro, não. Estou falando que é mais custoso para a gestão, precisa mobilizar um número maior de RH para fazer a fiscalização dos ônibus, para cobrar a passagem, para fazer a auditoria das contas da passagem que entra. Então, eles resolvem, no final do mês que eles cobraram a passagem, fizeram as mesmas 9 mil viagens por dia, liberar a catraca. Se organizam para isso, dobram o número, dobram a frota e contratam 4 vans
para fazer o transporte na favela. É o único modelo de cidade que tem transporte nas vielas da favela. E aí, quando eles abrem, no primeiro dia que eles liberam a catraca, se fazem 90 mil viagens naquele dia. Então, tinha uma demanda reprimida de deslocamento que era 10 vezes maior do que o número de viagens. Depois de um mês fazendo essas viagens, né, tipo, fazendo 90 mil viagens por dia no mínimo, com um dobro, com uma frota 2 vezes maior e com a frota que faz o transporte dentro dos territórios de favela, eles gastam 600 mil para subsidiar todo esse sistema. Gastam menos do que a empresa arrecadava, porque a empresa arrecadava 984 mil e tinha um subsídio de pelo menos 200 milhões, 200 mil, desculpa, 200 mil por mês do município. Então, a gestão do transporte com 1 milhão e 200. A prefeitura começa a deslocar muito mais gente, faz 90 mil viagens, 10 vezes mais viagem, com custo pela metade da operação. Então, isso mostra que o que faz o transporte ser tão caro é a expectativa de lucro das empresas. Com um pouco mais de 1 ano e meio implementado o transporte gratuito lá em Formosa, eles já tinham indicadores que demonstravam a efetividade de garantir tarifa zero. Então, a prefeitura aumentou a arrecadação, porque várias empresas se localizaram no município porque reduz o gasto com folha de pagamento. A passagem ela é cara também para os empresários. Então, quando você retira o custo com o transporte, isso reduz muito a folha de pagamento. Ela, então, arrecada rapidamente o gasto com esses 600 mil que era investido no transporte. Se reduz o custo da saúde, o gasto na saúde, porque a população ela começa a acessar atenção básica, começa a acessar a prevenção. Então, ela adoece menos. O que é mais caro na saúde é média e alta complexidade. Ela reduz a evasão escolar, porque as crianças agora têm como ir para a escola, as mães têm como levar os filhos para a escola. E aumenta o número de trabalhadores na formalidade e trabalhadores trabalhando, né? Reduz o número de desempregados. Então, a tarifa zero, ela hoje está em 114 cidades. Grande parte dessas cidades são cidades governadas pela direita, o que mostra que essa política é uma política essencial que fala sobre liberdade e é uma política que fideliza o eleitorado. Então, conseguir implementar a tarifa zero é fundamental para garantir direito à vida para as pessoas, é fundamental para reduzir fortes desigualdades. A mobilidade nas cidades ela é um indicador muito importante de desigualdade, porque você percebe as tendências de deslocamento, você percebe também as tendências de interdição dentro da cidade. A política de operações policiais são uma política que se reproduz uma política de controle e deslocamento da população mais pobre, periférica e favelada. É isso. A Reis da Maré tem divulgado os boletins de segurança pública e só nesse ano as crianças já perderam 26 dias de aula pelas operações. Né? Uma pessoa que acessa a saúde pública, não sei se você se consulta no SUS, mas você fica, no mínimo, 1 ano da fila para conseguir uma vaga com um especialista. No mínimo 6 meses para conseguir com um médico de família. Quando é o médico de família que te atende, não é a enfermeira. Então, assim, você imagina que 26 dias de posto de saúde fechado significa que essas milhares de pessoas que estavam ali agendadas vão demorar pelo menos mais 1 ano para ser atendida no posto de saúde. Elas vão adoecer e muitas vezes vão morrer sem conseguir ser atendida no posto de saúde. Então, pensar em tarifa zero é demanda de desenvolvimento da cidade. É demanda, e existem vários modelos para se discutir. Hoje, essas 114 cidades, elas implementaram tarifa zero com menos de 1% da sua receita. E a gente tem discutido, eu faço parte da coalizão Mobilidade Triplo Zero, que é zero morte, zero emissão e zero tarifa. Inclusive, o nosso número 65000 reflete isso, né? De qual que é o nosso desejo de ter zero morte, zero tarifa e zero emissão de poluentes na atmosfera. E quando a gente olha para essa realidade, né, de como é que a gente melhora a condição da cidade e os modelos estão sendo aplicados, tem diversos modelos. Tem um dos modelos mais eficazes em vez das empresas pagarem
pelo Vale Transporte, que está previsto lá na CLT, elas contribuírem com uma taxa de imposto, e isso daria, se cada empresa contribuir por R$ 100 para o trabalhador, isso daria para subsidiar esse sistema único de mobilidade e pensar esse sistema numa perspectiva de garantir direito à cidade. E para finalizar esse debate, eu acho que o BRT ele é muito emblemático nesse sentido, né? Porque o BRT é o único transporte público hoje na cidade do Rio de Janeiro. E aí, hoje o BRT, a gente fez uma conversa recentemente com o Eduardo Paes, falou: olha, ele colocou o transporte 24 horas por dia, o BRT. Ele falou: é impossível a gente fazer isso com ônibus. Por que é impossível fazer isso com ônibus? O BRT está transportando mais de 430 mil pessoas por dia. A gente teve um retorno hoje da prefeitura dizendo que esse mês mês passado foi 434 mil viagens por dia que o BRT realizou. Eu tenho certeza que é maior que qualquer linha de ônibus, e talvez maior do que todas as linhas de ônibus juntas. Mas, objetivamente, por que não dá para implementar transporte 24 horas no ônibus? Porque hoje a operação não reflete o custo. Hoje, a forma como se calcula a operação está incutido lá 2 vezes o lucro. Né? Um lucro que é 2 vezes maior do que o custo. Então, é impossível você conseguir viabilizar transporte como direito. Para nós mulheres, para os trabalhadores que trabalham à noite, não são poucos, são muitos. Ter transporte à noite faz todo sentido para conseguir se deslocar pelo trabalho. Você entender que na cidade do Rio, né, acho que eu já falei isso aqui, você me ajuda, 30 mil pessoas em situação de rua, pelo menos um terço, 10 mil pessoas, tem casa, mas não consegue voltar para casa do dia por causa do preço da passagem. Então, entender que garantir transporte gratuito para quem está desempregado é possibilitar que as pessoas possam sair de uma situação de miséria, é mover todas as outras políticas, é ter um planejamento mais efetivo. E é fundamental para a gente ampliar e aprofundar a democracia, para a gente garantir dignidade e equidade na nossa sociedade, mas também para a gente desidratar as milícias que são a base da máfia do transporte. Porque você coloca aqui um ônibus gratuito, tem uma demanda da população que sabe o peso do transporte no final do mês. R$ 700 no final do mês é o preço de uma cesta básica, né? R$ 700 no final do mês é o valor do aluguel. Então, entender que essas dimensões elas são fundamentais e é possível, a gente está falando só sobre uma ideia, a gente está falando sobre uma política que tem sido implementada e aprofundada de forma sistemática. A gente começou ano passado com 55 cidades com tarifa zero. Nós terminamos com 110 cidades. Então, é isso. A aceleração do número de cidades que tem implementado tarifa zero mostra o quanto isso é efetivo, o quanto isso é possível, o quanto isso é necessário para garantir o direito da população de ir, de vir, ficar, permanecer, sem contar que a gente sabe que toda a política social é socialmente localizada. E dentro dessa dimensão social, tem marcadores de raça que são determinantes, então marcadores de classe que são determinantes. E o que acontece? Nos territórios de periferia, que são lidos como territórios conflagrados, é assim que se narra a periferia, o poder público, as pessoas que sempre tiveram nesse lugar narram a periferia, territórios conflagrados, essa justificativa é a justificativa para retirar serviços essenciais desses territórios. Quando a gente olha o mapa do Rio de Janeiro, a Casa Fluminense tem feito o mapa da desigualdade, né? Tem replicado o mapa da desigualdade. Quando você olha lá a distribuição de equipamentos públicos na cidade do Rio de Janeiro, você vai ver que a Zona Norte e a Zona Oeste são os territórios com menor infraestrutura de teatro, cultural, com menor infraestrutura de educacional, escola, com menor infraestrutura de saúde, são menos hospitais, e a pandemia deixou isso muito claro para nós. Foi anunciado 4 hospitais de campanha, foram construídos 2, um no Maracanã e outro no Rio Centro. O de Nova Iguaçu e o de Bangu não foi construído, que tem relação com a vida que se dá mais valor. Então, entender que dividir, distribuir o orçamento da cidade e que a participação social é fundamental para a gente disputar para essa cidade de dignidade, equidade,
é possibilitar que a cidade se desenvolva. Investir na indústria verde, em Campo Grande, é a possibilidade de reduzir o deslocamento das pessoas que se deslocam massivamente para a cidade do Rio. Investir no complexo industrial da saúde em Campo Grande é gerar oportunidade naquele território para desconcentrar a oportunidade e possibilitar que aquelas pessoas tenham dignidade à vida, porque ter tempo de descanso, o tempo que a gente perde no transporte é um tempo que não se recupera. Investir na retomada da indústria naval é fundamental para oportunizar a ampliação de emprego. Isso está diretamente vinculado com cidade eficiente. Garantir creche em horário integral de 8 às 18 horas, que é uma das bandeiras importantes da nossa campanha, é garantir para as mulheres a possibilidade delas trabalharem, mas é também garantir para as crianças que elas tenham acesso à educação, que elas possam se desenvolver, que elas possam aprender, garantir acesso à cultura e à arte. A gente nunca cumpriu com o compromisso da cultura dentro da escola. E cultura é sobre também qual que é a perspectiva de sociedade que a gente quer construir. A cultura forma a nossa moral, forma a nossa ética. Exemplo disso é que durante a ditadura, o que a ditadura militar fez foi ampliar e massificar os meios de comunicação para massificar uma moral, uma cultura da ditadura militar. Então, ter dentro das escolas, a gente tem visto quanto isso tem sido disputado no âmbito da educação e no âmbito da cultura, né? A gente tem visto a terceirização da educação de base, do ensino médio, uma disputa, inclusive, com religiões. A gente viu há pouco tempo um edital do governo estadual que passava para a Universal, que é uma cota da cultura, a formação de adolescentes em relacionamento no âmbito das escolas. Então, tem uma cultura que está sendo disputada. E pensar na perspectiva de formação, de formação crítica de uma sociedade, a partir de uma moral e ética emancipatória, parte por ter creche e escola em horário integral. Parte por tem muitas crianças que a escola não é só o lugar de aprendizado, é também um lugar onde eles se alimentam, eles fazem as únicas refeições. E pensar na escola como esse lugar estruturante para a projeção do futuro passa por ter demandas de políticas que são concretas na nossa realidade. Por fim, Felipe, vou terminar falando isso, é que essas eleições a gente tem um grande desafio, que é derrotar o Ramagem, que é o candidato do Cláudio Castro, que abandonou o Estado. Quando a gente conversa com qualquer trabalhador da educação do Estado, o desespero central na fala, né? A perseguição dentro das escolas, a retirada de merenda, a retirada de investimento, de infraestrutura, isso é pujante. Quando a gente fala com qualquer trabalhador dos transportes estaduais, a exemplo dos trabalhadores do trem, há um estado de urgência, porque é isso, o que a empresa concessionária está dizendo que vai entregar a concessão, vai abrir falência, significa que trabalhadores que estão há 20, há 30, 40 anos na empresa vão ser mandados embora com uma mão na frente e outra atrás. Né? Vão ser jogados à própria sorte sem nenhuma garantia trabalhista. E o que o Estado faz em relação a isso? Nada. Só continua cumprindo os seus interesses na repartição do dinheiro público e do dinheiro suado que os trabalhadores pagam muitas vezes por esse transporte, que é um transporte super caro. Então, entender que essas eleições são como é que a gente enfrenta esse poder, que é um poder ultraconservador, que tem se espalhado pelo país, mas que nasce no Rio de Janeiro, né? O bolsonarismo, esse ultraconservadorismo que odeia as pessoas, que odeia direitos humanos, que odeia periferia, que odeia pobre, que usa a pandemia para matar mais, né? Com uma retomada de uma política de maltos, de matar para controle de natalidade, para controle da população, esse governo ele precisa ser desmontado. Essas eleições elas vão dizer muito sobre as eleições de 2026. Essas eleições, derrotar a chapa do Cláudio Castro, pelo Ramagem e pelo Bolsonaro, passa por colocar a política
no lugar onde ela sempre teve para a população. Por que essas eleições são sempre descritas como eleições mais difíceis? As eleições municipais são as eleições mais difíceis, é o que todos os partidos narram. Porque as pessoas entendem que as eleições municipais, a politicagem ela virou quase regra. Então as pessoas entendem que as eleições municipais, você vai eleger aquele que você vai procurar quando você precisar de uma vaga no posto de saúde, e ele vai conseguir em 3 meses e não em um ano. É aquele que você vai procurar quando você não conseguir matricular seu filho na creche ou na escola próxima da sua casa. Só que, na verdade, você não deveria procurar ninguém, porque isso deveria ser direito. Então, como é que a gente recoloca e derrotar o bolsonarismo passa por recolocar a política no lugar onde ela sempre teve, na vida cotidiana e material da população. Falar sobre transporte gratuito, sobre tarifa zero, é colocar a política nesse lugar. Falar sobre creche em horário integral é colocar a política nesse lugar. Falar sobre a necessidade de ampliação, de reindustrialização do Rio de Janeiro a partir de uma indústria sustentável, de rearborização, de medidas, né, de adaptação, de investimento e reparação para as pessoas que mais sofrem com a desigualdade, é disputar uma sociedade que é uma sociedade que está comprometida com a democracia. Não há possibilidade da gente ter uma segurança jurídica sobre a democracia se esses princípios, os direitos que derivam da democracia, ele é restrito. A exemplo dos direitos trabalhistas e dos direitos previdenciários. O desmonte dele foi possível porque ele nunca foi universal. Sempre teve uma camada massiva da população que teve excluído da possibilidade de ter garantia trabalhista e garantia previdenciária. Então, a possibilidade, inclusive, de aprofundar a democracia está numa frente ampla que recoloque a política no lugar de onde ela nunca deveria ter saído, na produção de possibilidades e estratégias de vida e dignidade. Os trabalhadores, né, as classes mais populares, são aquelas que mais são oneradas pela arrecadação dos impostos. E isso não só dos impostos, mas também do serviço. Vou dar um exemplo. Eu trabalhei um tempo na Light e eu trabalhava num projeto que chamava num projeto de eficiência energética. E aí a gente ia em territórios de favela, em territórios de periferia, de subúrbio, onde não tinha a regulamentação da rede, onde eles fizeram a regulamentação da rede. Oi? Tá ouvindo? E a população começou a ser super impactada pelo preço da conta de luz. Começou a vir muito alto o preço da conta de luz. E a gente ia nesses lugares porque, em tese, a gente mostrava para as pessoas quanto que cada equipamento na sua casa ele custava, quanto ele gastava de energia. Então, por exemplo, cada luzinha de stand-by gastava R$ 5 no medidor que era instalado nesses territórios, que é um telemedido, aquele digital, que muitos territórios de favela conhecem como chip. E aí, isso ficava muito alarmante, por exemplo, quando eu comparava a conta de luz da minha casa à conta de luz das pessoas que viviam nesses territórios e a conta de luz da casa onde a minha mãe é trabalhadora doméstica há mais de 10 anos. Porque na casa deles tinha ar-condicionado central. Eles ficavam muito com ar-condicionado e a conta deles era R$ 150 morando no Jardim Botânico. Na minha casa, todo mundo dormia no mesmo quarto. A gente tinha um ar-condicionado que a gente ligava 11 horas da noite, desligava 6 horas da manhã, e nos meses que a gente ligava o ar-condicionado, a conta vinha R$ 500. Então tem uma desigualdade, só que lá nesses territórios mais abastados, o medidor é aquele mecânico, né? Aquele que fica girando assim. E aí o medidor, que inclusive tinha territórios que falavam, aqui vocês vão implantar chip, porque tem uma compreensão da população de como elas são muito mais impactadas pelo acesso aos serviços. A distribuição da água trouxe de novo essa realidade de desigualdade no acesso a esse serviço. Então, por exemplo, outro dia a gente estava numa atividade do Sindicato de Saneamento, e aí houve uma fala de um camarada que trabalha na água do Rio, que ele falava, pô, eu fui cortar a luz de uma senhora, a conta dela, porque a taxa mínima de água é R$ 180. Então, a conta dela era R$ 180, ela chorava na Rocinha, chorava e falava, pelo amor de Deus, meu filho, não corta a água aqui não, porque eu não sei como é que como é que eu vou fazer sem água. Uma senhora idosa, e meu coração doeu, mas eu tinha que cortar. E aí ele falou, o que mais me doeu é que eu vim de uma casa na Barra que tinha uma piscina olímpica, e a conta de luz do cara era R$ 50. Então tem uma desigualdade
profunda no acesso a serviços, no acesso a políticas, no acesso à cidade, né? E como é que a gente pensa em enfrentar essa desigualdade? Passa pela Câmara de Vereadores, passa por ter mandatos, sejam mandatos comprometidos com o povo, passa por ter mandatos que entendam, Carolina de Jesus dizia, né, que a fome ela era professora e que o Brasil precisava ter um presidente que tivesse passado fome, porque isso coloca a gente num lugar que é impossível ser retirado. E o presidente Lula é o exemplo disso, né? Ter tornado o enfrentamento à fome como assim sua principal política na ocupação da presidência desde o seu primeiro mandato, tem relação do lugar onde ele vai e da consciência que ele tem. E a gente precisa fazer isso nessas eleições. A nossa candidatura se propõe a isso. Como é que a gente disputa política de vida e dignidade? Eu já perdi muita gente. Já perdi muita coisa, né? Perdi a Joana, presa e arrastada pelo trem indo para a faculdade, perdi o Douglas, assassinado na porta de uma boate, com 19 anos. Na Rio Sampa, porque começou uma briga, o policial começou a dar tiro, a ex me acertou o corpo dele. Perdi um outro primo assassinado pelo grupo de extermínio na Baixada Fluminense. Perdi muita coisa. O que nos move não é a dor. O que nos move é o desejo de não perder mais ninguém. O que nos move é o desejo de acessar a dignidade, de acessar a felicidade, de acessar a oportunidade, de ver a juventude envelhecer, de ver e projetar esse futuro para as próximas gerações. Eu estou convencida, eu sou assistente social, não sei se eu falei, sou assistente social, sou mestre em serviço social também. Isso me forma de forma muito profunda também, né? A minha inserção na universidade me forma de forma muito profunda. E eu estou convencida de que felicidade tem tudo a ver com política pública. Porque felicidade, para mim, é ter tempo de descanso, é ter trabalho digno, é ter uma casa para morar, é ter tempo para acessar cultura, tempo, dinheiro, recursos para acessar cultura, para acessar esporte, para acessar lazer, ter tempo de descanso, poder encontrar e amar quem eu quiser amar. Então, tudo isso tem relação com política pública. E a necessidade de ocupar a Câmara de Vereadores com um projeto de bem viver e dignidade é a necessidade de usufruir de vida para essa população que sempre teve na margem da riqueza, que sempre foi aquela que produziu toda a riqueza da sociedade, mas que teve destituída de usufruto dessa riqueza. E já passou da hora da gente ocupar esse lugar para disputar, e a gente não quer construir uma relação de desigualdade, a gente não quer girar a balança para que ela pese mais para cá e baixe mais para lá. A gente quer ter equidade nessa balança. A gente quer chegar num lugar de justiça social, de justiça racial, de bem viver para a população. Isso é o que move a gente, isso move essa candidatura, por isso que é tão estratégico para nós discutir transporte de direito à cidade, é tão estratégico para nós desmontar não só as milícias, mas desmontar o que dá sustentação para o governo do Cláudio Castro, que elege ele, desmontar o que dá sustentação para a candidatura do Ramagem e para o bolsonarismo no Rio de Janeiro, que são as milícias, né? Falar sobre transporte gratuito é desmontar, é desidratar esses poderes, essas máfias que assaltaram a nossa possibilidade de viver com dignidade. Rafaela, eu ia fazer umas últimas perguntas sobre a creche integral, você já falou, e também falar para você dar seu recado final, sobre suas ideias gerais, também já deu uma explanada boa aí. Então, vou aproveitar esse final para pedir para você deixar seu recado final, suas redes, e se quiser falar mais alguma coisa, seu número de campanha, enfim, aproveite o final também para poder falar o que o eleitor pode esperar de um eventual mandato seu como vereador também. Sim. Primeiro, assim, agradecer mais uma vez a oportunidade, pedir para vocês conhecerem lá nosso Instagram, @RafaAlbergaria, nosso Twitter, quem quiser seguir a gente, conhecer mais as nossas propostas. A gente está lutando por direitos, né? Por direito à saúde. Uma das nossas pautas centrais é ter uma emergência pediátrica no Hospital Quarto Centenário, que fica ali em Santa Teresa, que é um hospital que foi comprado pela prefeitura há mais de 10 anos, que nunca se fez nada desse hospital, ter mais transporte a noite toda, porque a gente não é Cinderela para ter que voltar correndo para casa 10 horas. Para os trabalhadores que trabalham à noite, isso faz muita diferença. Ter creche em horário integral faz toda a diferença para que a juventude e para que as infâncias possam acessar futuro. Pensar em cidades
acessíveis para as pessoas que têm qualquer dificuldade de mobilidade. Eu aprendi com a Débora Duprá que não existe pessoa com deficiência, existe cidades deficientes, né, que impossibilitam que as pessoas que têm alguma demanda possam usufruir, sair sozinho e acessar os mesmos direitos que todas as outras pessoas têm. Então, pensar em cidade sustentável, pensar em cidade eficiente, pensar em mais investimento para onde tem menos infraestrutura, pensar numa política cultural efetiva, que retome projetos como o segundo turno cultural, é o que nos move. E a gente entende que disputar essa eleição, eu estou cumprindo essa tarefa, né? Eu sou a candidata, disponibilizei a minha vida, a minha imagem, a minha trajetória para disputar uma vaga na Câmara de Vereadores a partir do Partido Comunista do Brasil. A gente está há 40 anos sem uma mulher comunista na Câmara de Vereadores e a gente entende que esse é o momento de ter uma mulher comunista, e o comunismo é sobre a necessidade da vida ser prioridade em relação a qualquer outro bem, a dinheiro, a qualquer outro bem. E a gente poder disputar e construir esse lugar é um lugar coletivo. A gente sabe que tem uma desigualdade muito grande no investimento e na disputa dessas eleições. O PL sozinho vai receber mais de 2,7 bilhões de reais para suas candidaturas. Então, tem uma máquina política que é uma máquina muito grande, que garante muitas vagas. E a possibilidade de a gente ocupar essa Câmara e produzir, institucionalizar as políticas que a gente tem sonhado para as futuras gerações e para as gerações presentes, é em a gente construir um mandato coletivo. Né? A gente entender que mais do que eleger essa candidatura, a gente vai muitas vezes convocar vocês para essas lutas que são lutas tão fundamentais por retomada de direitos, por institucionalização de direito. Meu número é 65000. Acessa lá nossas redes. Dia 30 agora a gente vai lançar a nossa campanha lá no Cordão do Bola Preta, então já fica o convite para vocês participarem. E agradecer a oportunidade para todo mundo. A gente vai juntos colocar o Rio nos trilhos, a gente vai junto construir um caminho que é sedimentar um caminho que é um caminho de oportunidade, dignidade para a população e produzir política para as pessoas. Eu acho que isso é o que nos move nesse desejo de ocupar a Câmara de Vereança de forma coletiva, como os comunistas sempre pensaram, né? Entender que as nossas lutas, que só a luta muda a vida, que nossas lutas elas só são possíveis com a organização da classe trabalhadora para retirada, para retomada, para garantia de direitos. Obrigado, Rafaela. Valeu. E valeu você que assistiu até aqui agora. Todas as entrevistas do Diário do Rio com candidatos estão disponíveis lá no YouTube do jornal. Valeu, gente. Aquele abraço. Tchau, tchau.